É, rapaziada, resultado ruim, resultado triste hoje pro Vasco no Maracanã. O Vasco empata em 1 a 1 com o Nova Iguaçu. E aí a gente tem que começar a buscar explicações. O que tá acontecendo com o Vasco? 2 jogos sem vitória. 2 jogos ali com empate contra a Água Santa, um time de um investimento pequeno, e o Nova Iguaçu, outro time de investimento pequeno. E aqui meu intuito não é desmerecer essas duas equipes, que são dois times muito bem organizados, dois times ali que fazem o que dá pra fazer com o material humano que tem. E o Vasco, com o material humano que tem, não tá fazendo o que era pra fazer. Muito ruim hoje o jogo do Vasco. Feio de se assistir. Jogo feio, cara, do Vasco. Mais uma vez o Ramon Dias insiste nesse esquema com 3 defensores. João Vitor, Medel e Léo. E o Vasco leva um gol no meio dos 3 zagueiros. Nem sempre você escalar 3 zagueiros significa que você está sendo defensivo. Você pode ser ofensivo com 3 zagueiros. Mas para esse esquema do Vasco funcionar, o Payet teria que fechar a linha com os 2 outros volantes e ajudar na marcação. O Payet não faz isso porque não é característica do jogador. E o Ramon Dias, sabendo disso, não pode manter esse esquema. Qualquer time que quer jogar nesse esquema precisa de 3 homens no meio de campo para marcar, para não ficar em inferioridade numérica. E o Vasco fica só com Galdames e com o Zé Gabriel. Galdames fez um jogo muito ruim hoje, errando tudo que estava tentando, e o Zé Gabriel, idem. Os dois foram mal no primeiro tempo. Nova Iguaçu dominando com muita facilidade o time do Vasco. Ramon Dias tentou colocar o Cleiton Silva e o Verratti como uma dupla de ataque. Também não deu certo, porque o time ficou com pouquíssima mobilidade. Quando você tem o Adson, pelo menos, tem um cara de velocidade. Agora você tem 2 centroavantes mais pesados, o time fica pesado, fica lento, fica previsível demais. Fica previsível que o Vasco vai tentar jogar pelas pontas para fazer cruzamento para dentro da área. Então fica muito fácil de você marcar. E aí o que faz o time do Nova Iguaçu? Vou encaixotar o jogador mais criativo do time do Vasco, porque o resto não tem capacidade de criar. Então eles fazem o quê? Fazem uma marcação muito forte, muito firme em cima do Payet. E quando o Payet é encaixotado na marcação, o Vasco tem dificuldade de achar ele dentro de campo. Quando acha, as jogadas fluem, mas é difícil de você achar. Então o Vasco faz um primeiro tempo onde já merecia ter saído perdendo. Só você analisar, o Vasco faz um primeiro tempo onde o Nova Iguaçu tem bola na trave, tem chances de gol mais clara. E aí o Ramon Dias vem na coletiva e cobra reforços. Ok, tem que cobrar reforços, concordo contigo. Mas beleza, com o material humano que o Vasco tem hoje, tem que ganhar do Nova Iguaçu. Não é de 1, não é de 2, é de mais. Com o material humano que o Vasco tem hoje, com o investimento que o Vasco fez, o Vasco tem que dar goleada no Nova Iguaçu, que não tem nem perto do investimento do Vasco. Eu entenderia a sua cobrança por reforços, beleza. Se fosse o Campeonato Brasileiro, o Vasco pegou um time também que investiu pra caramba. Tem que contratar, a gente sabe disso. A gente sabe que o Vasco precisa contratar, mas não pode usar isso de muleta. E a gente também não pode ficar só com aquela, o Ramon Dias salvou o Vasco do rebaixamento, irmão. A gente tem que cobrar. Tem que cobrar para que o Ramon Dias escale o time da forma que tem que ser escalada. Tá vendo que tá dando errado? Pra mim, isso hoje foi um desrespeito com o torcedor do Vasco que foi até o Maracanã. Covardia com o torcedor, que às vezes vem de longe pra ver a porra do jogo e tem que ver um lixo desses. Lixo, atuação ridícula, escrota do time em campo. E ele só vai abrir mão dos 3 zagueiros quando a porra do time já tá perdendo. Eu tô tentando me exaltar menos nos últimos vídeos, mas tem dia que não dá, irmão. Tem dia que não dá. É chegar no Ramon Dias e falar, tu não tá vendo que tu tá dando errado? É o que eu falo, o cara entende mais de futebol do que a gente. Ele sabe que tá dando errado, por que quer insistir nessa porra? Caralho, tira um zagueiro, bota mais um ponta, bota mais um meio campista, faz o time jogar, bota um 4-4-2, um 4-3-3 clássico e vence os jogos. Não dá pra continuar, tá vendo que tá dando errado, vai persistir no erro. Aí no próximo jogo ele vai de novo com a porra de esquema de 3 zagueiros. Caralho, irmão. Se isso for provável a escalação do Vasco, se eu ver que ele vai com 3 zagueiros, eu não vou nem na porra do jogo, que eu não quero me estressar, vou ficar de casa aqui tranquilo, já esperando o pior. Caralho. Jogou no meio de semana, que porra de desculpa é essa, cara, que jogou no meio de semana, caralho? Vocês são jogadores de futebol, vocês recebem pra jogar e pra ganhar o jogo. Caralho. Porra, é de se estressar, irmão, é de se estressar. É de se estressar. Porque é o que eu falei, eu acho desrespeito. Tá vendo que tá dando errado, quer continuar fazendo aí. 60 mil pessoas são feitas de palhaça, de otário que vai na porra do estádio pra ver um time horrível, ridículo, sendo dominado pelo Nova Iguaçu, um time de baixíssimo investimento. Porra, caralho, tem que ter cobrança nessa merda. Se ficar aceitando, chega no Brasileirão, a gente tá fudido, é isso. Aí quando tiver na merda vai começar a cobrar, não, tem que cobrar de agora. O Vasco tem que ganhar do Nova Iguaçu. Porra.
Caralho, é a obrigação do Vasco ganhar do Nova Iguaçu. Não existe um mundo que o Vasco é eliminado pelo Nova Iguaçu. E se existir, porra, não é possível, não é possível, mano. Vamos ver então como é que foi Vasco versus Nova Iguaçu, cara. Sofrível esse jogo de se assistir, hein? De dar calo no olho do torcedor do Vasco. Pelo amor de Deus, irmão. A gente vai culpar sim os jogadores, mas a gente tem que se lembrar que os jogadores não estão jogando em um sistema tático que faz o Vasco se sobressair com as peças individuais que tem. É um erro, cara. É um Vasco que dá espaço, é um Vasco moroso em campo, é um Vasco que marca muito mal a entrada da área porque joga com inferioridade numérica contra todos os adversários. Todos os times aqui no futebol brasileiro que tentam implantar esse esquema com 3 zagueiros sempre vem dando errado nas últimas temporadas, porque é um esquema muito difícil de você implementar. Você tem que ter as peças certas, você tem que ter um tempo de trabalho certo para isso acontecer e, infelizmente, eu vejo que o Vasco tá perdendo tempo com isso, irmão. Mais uma vez, é sempre a entrada da área, né? É sempre a entrada da área. E aí você vai falar, ah, porra, é só o Zé Gabriel. Não é só o Zé Gabriel, irmão. Tu pode botar o jogador que for ali na entrada da área. Vai ter espaço para o adversário jogar, beleza? Que aí foi uma pataquada do senhor Zé Gabriel, ok? Que fez uma cagada, foi. Mas, irmão, não dá. De novo, entrada da área. E o senhor Paulo Henrique também, cara. O Paulo Henrique tá de sacanagem. Paulo Henrique foi bem na reta final da temporada passada, mas escuta o que eu vou falar pra vocês. O Vasco tem que contratar um lateral direito. Puma e Paulo Henrique não dá pra serem titulares do Vasco, na moral, velho. O Vasco vai ter que buscar um lateral direito. No início da temporada a gente falava, o problema é que tem resolvido a lateral direita, com os jogos já se comprovando que não. Tem problema nenhum resolvido, tem um problema grande, cara. Porque entre o Puma a gente sente falta do Paulo Henrique. Entre o Paulo Henrique a gente sente falta do Puma porque os dois estão mal pra caramba. Chance de gol, tentativa do Cleiton Silva, que fez um bom primeiro tempo, estreando, né, hoje. Um dos poucos que se salva aí no Vasco, fez um bom primeiro tempo, o Cleiton. Achei que ele conseguiu ter boas oportunidades de gol, teve boas aí finalizações, se movimentou bem no ataque, buscou o jogo, não se escondeu. Mas aí o Vasco de novo, né, dá espaço no meio de campo. Ô, sonolência na entrada da área, cara, meu Deus. Mais uma bola pro Cleiton, que busca a finalização. Mas um Vasco extremamente previsível. A palavra certa é essa, um Vasco previsível. Extremamente previsível. Muito, muito fácil de você marcar o time do Vasco no primeiro tempo. Teve esse bom chute aí do Lucas Piton, bateu de direita, uma sobra de bola. E falo pra vocês, se não fosse o Léo Jardim hoje, o Vasco tinha saído com um resultado difícil de reverter, irmão. Vocês vão ver as defesas que ele vai precisar fazer. Mas a tentativa aí de fora da área no chute do Cleiton Silva mostrou ser um bom atacante, né? Um bom centroavante, gostei. Tá clara que a ideia do Ramon Dias quando ele faz 3 zagueiros, quer colocar 2 centroavantes lá na frente. Ele quer ter 2 atacantes fortes, né? Com velocidade para tentar buscar jogada de tabela, jogada de puxada de contra-ataque. O Cleiton Silva se encaixa muito nisso. Mas não resolve o problema de meio de campo do Vasco, cara. Não resolve o problema do Vasco de meio de campo. Olha essa bola aí que vai na trave. O maluco bateu muito bem de trivela, né? Que trivela. E o Vasco se livrou hoje com bola na trave, com defesa do Léo Jardim. Hoje a sorte estava assim do lado do Vasco, a gente pode dizer. Porque é ridículo. Olha isso, mano. Olha isso. É um show de horrores. É trapalhões. Aí o Medel cobra o apoio da torcida. Mas, porra, ridícula a atuação que o time vinha tendo dentro de campo. Complicado. Mais uma tentativa de chute do Carlinhos. Gira bem, consegue a finalização, mas a bola vai fraca para a defesa do Léo Jardim. Mais uma bola na trave do Vasco. Inacreditável, cara, inacreditável. Vasco tomando sufoco. Ai, ai, cara, do Nova Iguaçu. É inacreditável, sério, beira ser inacreditável. E o Vasco perde todos os duelos individuais. Faz questão de perder todos os duelos individuais. É facilmente driblado os jogadores do Vasco, assim, é um absurdo. E aqui, o time jogando com 3 zagueiros, a bola vem no meio dos 3 zagueiros e sai o gol.
Caraca, irmão, na moral, uma sacanagem. Aí o João Vitor no tiro e o maluco mete o gol ali de calcanhar. É uma puta de uma sacanagem. Ok, beleza, o Bandeira tinha levantado antes, né? Mas eu não vou reclamar que foi roubado, que foi prejudicado contra o Nova Iguaçu. O time tem que tomar vergonha na cara. Tem que tomar vergonha na cara e ganhar. Porra, porque tá de sacanagem, irmão. E aí o Ramon Dias, milagrosamente, pensa, vou abrir mão de um zagueiro, né, cara? Agora eu vou abrir mão de um zagueiro, porque não fez isso antes, porra. Tem que esperar levar o gol. Tá em desvantagem pra fazer isso? Pô, beirou absurdo, mano. Beirou absurdo, na moral. E aí as linhas da Ferg, né, cara? Que porra. Foda. E aí que o Vasco começa a ter algumas oportunidades de gol, né? O Paê tenta a cabeçada, vem a cabeçada do Verratti, a bola passa ali próximo da trave. Depois que ele abre mão de um zagueiro, tenta jogar de forma mais normal, né, aqui pro futebol brasileiro. Mas a exposição vai continuar porque o Ramon Dias, ele foi para um esquema que ele é onde sai de 3 zagueiros, ele não botou 3 volantes, como ele fazia no passado. O que ele fez? Ele colocou o Esforza, o Matheus Carvalho e deixou o Paê mais centralizado. Abriu o David na esquerda, o Adson na direita e deixou o Verratti centralizado. Então ele continua só com 2 homens para marcar, porque o Paê não marca. E aí o Léo Jardim fazendo defesas absurdas para salvar o Vasco, porque assim, sacanagem, né, irmão? Eu falei, se não fosse o Léo Jardim, a gente estaria realmente ferrado. Não é pra rir, não, é pra chorar, minha filha. É. Tentativa aí do Adson, buscando o segundo pau, Lucas Piton. Chute do Paê e o goleiro faz uma defesa, assim, uma puta defesa absurda, né, irmão? Uma baita defesa. Que defesa do goleiro do Nova Iguaçu, era gol certo do Paê que bateu bem na bola. Aí foi uma boa jogada do Vasco, né? Bola coberta do Adson para buscar o Piton e o Paê fazer a finalização. O Paê muito caçado em campo, né? Pelos jogadores do Nova Iguaçu. O árbitro, como sempre, um puta de um banana, deixando vários lances de falta seguir. Mas aí tu vai esperar o que de um cara... Não vou xingar não, irmão. Vai esperar o que de um árbitro desse? Me desculpa, rapaziada, os palavrões no vídeo de hoje. Acabei me excedendo. Tentativa de cobrança de falta do Paê. A bola desvia, vai no susto. O goleiro faz uma boa defesa. Aí o Carlinhos pedindo falta onde não acontece nada, né? Tá bom pra atuar na Globo. Mais um lance onde João Vitor tira na bola, mas acaba depois sobrando ali na dividida no rosto do jogador do... Bate com a bunda no rosto do jogador do Nova Iguaçu. E o Vasco tentando a pressão, né, cara? Meio que na bafa, meio que no embalo da torcida, mas é assim... completamente aberto, completamente exposto, né? Como se defende mal o time do Vasco? Como se defende mal? O Vasco pediu na moral, velho. O Vasco pediu pra perder demais do que perdeu. E aí vem o gol de empate do Vasco. Lucas Piton faz o gol de empate do Vasco. Mais uma vez de jogada de bola parada, né, cara? Era a forma que o Vasco ia conseguir. Porque trabalhando a bola hoje estava difícil, estava complicado, meus amigos. Estava complicado. Cabeçada do Esforço e o gol do Lucas Piton. Que mantém o Vasco vivo aí no confronto, né, irmão? Porque tá equilibrado ainda. Dá pro Vasco 1 a 0, o Vasco só se classifica. Bola do Paê que vai na trave. Vasco foi melhorado depois que tirou um zagueiro, né? Coincidentemente. O Paê merecia esse gol, buscou, brigou. Merecia esse gol. A bola vai no cantinho, mas vai na trave. E aí o Nova Iguaçu perigoso novamente. E o Léo Jardim. Cara, é um absurdo que fez hoje o Léo Jardim para salvar o Vasco. O Vasco, pelo que jogou, o empate saiu muito bom pro Vasco. Mas é isso, rapaziada. Esse foi o nosso vídeo aí de hoje. Abração do Francesco, nós e fui o Ramon Dias. Abre o olho, irmão. Abre o olho, na moral. Não dá.